A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando sobre Gênesis. E desta feita a lição de número 7. E a lição de número 7 vai nos falar sobre a Torre de Babel. E aqui nós vamos mais uma vez, com a ajuda do Espírito Santo, para entendermos a palavra do Senhor. Porque já estamos cansados de transliterar a Bíblia para a revista e de apenas ler a revista. Queremos conhecer o Espírito por trás da letra, o que realmente o Senhor quer nos dizer através da sua palavra. E aqui nós vamos para mais uma lição de número 7, inserida no capítulo de número 11 de Gênesis, acerca da Torre de Babel. Os objetivos, como sempre, são 3. Primeiro é explicar a origem das línguas. Segundo é o perigo da rebelião. Terceiro, estimular a prática dos princípios expostos na Bíblia, né? Aqui está na lição, mas aqui é para estimular a prática dos princípios bíblicos, dos princípios de Deus, em sua palavra. O textuário da lição diz: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E o significado dessa palavra célebre significa fama, né? Estrela, se colocar em evidência. Gênesis 11, 4. A verdade prática vai dizer: a Torre de Babel pode ser considerada o maior monumento à soberba humana que se tem notícia. Pois bem, o primeiro ponto da lição, aliás, a introdução, ela vem dizendo o seguinte: no começo a humanidade usava uma só língua. Isso seria uma bênção, não fosse o pecado. Não sabemos exatamente qual era o idioma. O que sabemos é que Deus não fala idioma. Deus fala através de símbolos. E o idioma são para nós, seres humanos. E era só um idioma, de Adão até aqui, chegar em Nihonde, descendência de Noé. Um símbolo de rebelião. O foco maior aqui é, mais uma vez, mostrar que Deus sempre frustra os planos autônomos do coração do homem, né? Do coração humano, enquanto executa os seus planos perfeitos. Na palavra de Deus está dizendo que o planejamento é do homem, mas a confirmação ela vem de Deus. Então não é errado o homem planejar. O errado é o homem planejar coisas que não está dentro da vontade de Deus. Mas é para o homem planejar, sim, e a confirmação vem de Deus. Pois bem, nós sabemos que desde que Deus criou o homem para governo, criou o homem para governar. E Deus, quando cria o homem na eternidade e forma o homem no tempo Cronos, ele cria na eternidade, no tempo Kairos, o tempo de Deus, e forma no Cronos, no nosso tempo. E aí ele fala para Adão, Gênesis 1, 26, que domina sobre 3 reinos. Tu vai dominar sobre 3 reinos: o reino aquático, o reino aéreo e o reino terrestre. Mas nesse reino que Deus coloca Adão como governo, ele nunca colocou o homem para governar o homem.
Quem governa o homem é Deus. E ele também ele não deu um reino mineral para Adão. O reino mineral é o anátema de Deus na terra. Assim como ele criou um jardim no Éden, e lá dentro do jardim do Éden tinha o anátema de Deus, que não era para Adão mexer, né? E ele desobedeceu. Depois passa e o Deus vem agora através de Noé. Depois de Noé, Deus levanta um outro governo, que é Noé. Tanto Adão como Noé, a ordem, a ordenança de Deus imperativa é para vocês povoar, multiplicar e encher a terra. Tanto para Adão como para Noé. Aí no terceiro reino vem nesse terceiro reino vem Abraão. Agora Deus levanta um outro homem para reinar sobre a terra, agora não mais sobre a terra toda, no caso de Adão e no caso de Noé. Agora ele separa Abraão e diz, agora de ti. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e de ti eu vou ter uma nação, um povo meu, particular, peculiar. E coloca em Abraão a marca. E essa marca, ela é justamente a circuncisão. Mas também para Abraão, Deus não dá nem o reino mineral e nem os homens. É o Senhor que estabelece reis, é o Senhor que destroniza reis, é o Senhor que envia pastores, é o Senhor que... Então, isso é com ele, não é com o homem. E o quarto reino é a igreja. Deus agora entregou a igreja para reinar sobre o mundo, sobre a terra. E também, da mesma forma que disse nos 3 reinos anteriores, nesse quarto ele dá a mesma ordem imperativa: ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E é aqui que nós vamos começar a nossa lição. Porque no caso aqui de Nihonji, que começou essa torre, e essa torre, ela também simboliza a igreja, porque tanto o ID de Marcos 16:15, quanto o de Atos 1:8, a igreja, como os demais governos que Deus levantou através de Adão, de Noé, de Abraão, eles não fizeram a parte que Deus ordenou que eles fizessem, que era encher a terra, propagar, encher a terra. E eles se limitavam, eles queriam para si. Da mesma forma, Nihonji, quando levantam ele como governo, aí ele diz, bom, agora vamos construir uma torre. Porque nós construindo essa torre, nós vamos até os céus. Observe que não é o céu dos céus, onde é a morada do Altíssimo, mas é os céus. E como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo para Deus é 3. Os 3 céus, aporâneo, mesorâneo e eporâneo, os 3 estados, as 3 áreas, né, do universo, né? Céu, terra e ar. E aí você vai ver, tem 3, tudo é 3. Deus trabalha sempre com 3. Ele é triuno, ele não é trino, ele não é trindade, ele é triuno. E Pai, Filho e Espírito Santo, né? O homem é tricotomo, corpo, alma e espírito, e assim por diante. Tudo com Deus é 3. E aqui Nihonji, ele entra pelo mesmo caminho de Lúcifer.
Quando Lúcifer, no profeta Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14, Lúcifer ele diz essa mesma coisa que Nimrod faz, que diz aqui. Subirei aos mais altos, né, das mais altas estrelas, mais altos céus, e lá eu farei o meu trono acima do Altíssimo. Foi essa a derrota de Lúcifer. E com ele é destronado, é destronizado uma terça parte dos anjos, né? E que não estão na terra, estão aqui nesse segundo céu, que é o Mesorânio. Pois bem, então Nimrod, ele convence o povo, né? Já com o espírito aqui de Satanás, assim como ele veio no Éden, né? Conversar com Eva, e ofereceu a mesma situação para Eva, que se Deus não queria que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque eles iam ficar igual a Deus. E essa foi a derrota deles, querer ser igual a Deus. E aí, nesse primeiro ponto aqui, sobre um símbolo de rebelião, né? Nimrod, ele convence, ele já tem um certo número de pessoas com ele, né? Sempre tem pessoas que abandonam o lado de Deus, a vontade de Deus. Sempre vem alguém com um meio mais fácil. Nós vamos fazer uma torre primeiro, nós vamos nos livrar se o mundo alagar de novo, coisa que Deus já tinha falado ali para Noé. Ele inclusive botou um arco no céu, que erradamente, até nas Bíblias estão colocados o arco-íris, e Íris é uma deusa pagã, grega, e não é a Íris que o movimento LGBT também adotou as cores como bandeira, porque ele diz que Deus não vai acabar mais o mundo, ele não vai acabar mais o mundo com água. O mundo está sendo separado e preparado para o fogo. E aqui, Nimrod, ele diz, nós vamos construir uma torre que vai até os céus, e o nosso nome vai ficar famoso, né? Nós vamos ser estrela, nós vamos ser celebridade, e quando vier dilúvio de novo, não nos atinge, porque nós estamos muito acima. Observe aqui que tudo contrário à palavra de Deus. E é justamente a iniquidade. Essa palavra iniquidade, ela é para os servos, é para os filhos de Deus. A impiedade não é os filhos que cometem impiedade. Os filhos cometem iniquidade. Porque o que é a iniquidade? Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha só, quem tem amor é quem é filho, é quem é servo de Deus, quem conhece o amor. Ele não está dizendo que não existe iniquidade, existe. A iniquidade, ela existe sempre, agora ela não pode ser aumentada. Ela não pode ser aditivada ao ponto, como o apóstolo diz, né? Por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de muitos esfriará. Então, essa iniquidade é que faz. O que é iniquidade? O significado da palavra iniquidade é você que conhece a vontade de Deus, você escolhe não fazer a vontade de Deus e você faz a sua vontade. Aí você está sendo iníquo. Você é um filho, você é um servo que está praticando iniquidade. E aqui nós vemos aqui a iniquidade chegar a esse ponto. Aonde Deus diz, olha, vocês vão crescer e encher a terra através de Noé. Aqui já na descendência, quando chega em Nimrod, ele diz, olha, nós vamos fazer uma cidade e nós vamos construir uma torre e nós vamos ficar nela e vamos subir nela e vamos nos esconder caso venha o dilúvio de novo, coisa que Deus já tinha deixado uma promessa e um sinal de que não haveria mais. E aí eles querem se colocar dentro do seu quadrado. E aqui eu comparo com a igreja. A igreja primitiva, quando ali depois de Pentecostes, era para sair e ganhar o mundo, mas não, eles ficaram em Jerusalém.
Aí Jesus levanta Saulo e ele vai pregar para os gentios, porque os judeus, aqueles que eram apóstolos, eles não queriam se misturar e pregar para gentios. E a igreja, ela vem com essa síndrome até hoje. Nós vemos igreja, denominação, brigando contra outra denominação evangélica. Aqui na nossa região aconteceu uma coisa inusitada. O presidente de uma denominação, ele distribui um ofício para todos os seus campos, todos os seus pastores de campo, dizendo para não receber nenhum outro pregador de outro ministério e nem desse ministério dele ir para pregar em outro ministério. Olha só, isso é a síndrome de Lúcifer, é a síndrome de Nimrod, é o ciúme que acaba com a igreja, que atrasa a vinda do Senhor, no sentido de que ele diz, quando esse evangelho for pregado, o evangelho do reino for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Mas ninguém quer o fim, porque estão gostando do mundo, estão gostando aqui dessa situação. E agora o Senhor, nós estamos na época que João escreve, ele diz, filhinho, já estamos na última hora, e agora para nós não, para nós já é o último segundo. Nós já estamos chegando no último segundo, nós temos que levar esse evangelho do reino a todas as nações, independente das nações crer ou não. O nosso objetivo, a ordenança que está sobre nós é levar. E isso a igreja parou, fica brigando entre si, discutindo sobre posse, sobre cargo, investindo mais em prédio do que em vidas, que é o que se tem visto, disputando com prédios luxuosos, templos suntuosos e almas e vidas se acabando, se perdendo, e a gente não vê mais buscar a alma como a igreja primitiva fazia, de casa em casa, porque a igreja ela é uma extensão da casa, da família. Por isso aqui eu comparo essa situação de Nimrod com a igreja. E a igreja está nessa situação. Então, nós somos o quarto governo que Deus levanta através de Cristo para governar o mundo. A igreja é o quarto governo. E está governando da mesma forma que os três que passaram antes. Entre quatro paredes. E isso não é o que Jesus quer. Jesus diz, ide por todo mundo. Marcos 16:15. Tem muita gente trabalhando na obra de Deus. Mas precisa ser entendido uma coisa, tem aqueles que trabalham com Deus, para Ele, e tem gente que faz algo para Ele sem Ele. E essa é a derrota. O Senhor julga a intenção do coração para depois julgar as nossas obras. Com qual intenção estamos fazendo? Né? Qual é a nossa intenção de estarmos pregando o Evangelho? Qual é a nossa intenção de construir um templo? Qual é a nossa intenção de evangelizar? Qual é a nossa intenção de encher a igreja de almas? Qual é a nossa intenção? É isso que Deus julga primeiro. Deus atenta primeiro para nós, para depois para a obra. E aqui, nesse segundo tópico do segundo ponto, nós vamos já aqui no segundo ponto, fala sobre a consequência da rebelião. A consequência da rebelião, e muitas coisas é colocado como rebelião, inclusive quando se pergunta acerca do que é correto, do que é certo, quando se levanta alguém no meio da igreja para dizer, olha a palavra, vamos voltar para a palavra está dizendo assim, mas aí quem é você? Né? Vem aquela carteirada, tu sabe com quem tu está falando? Que acontece no meio político, né? Acontece no meio da igreja, mas a palavra está dizendo assim. Que palavra? Os tempos são outros, agora a gente faz assim. Está fazendo para Deus sem Deus.
Vamos voltar para a palavra. Sempre a igreja voltou para a palavra, sempre os nossos ancestrais no Antigo Testamento, quando estavam arrebentados, voltavam para a lei. Tanto que o rei, fazendo uma reforma no palácio, encontraram lá a lei que ele nem sabia que existia. Quando foi ler, rasgou as vestes, sentou em cinza e conclamou o povo a voltar para a palavra. É isso que nós temos que fazer hoje. Voltar para a palavra. Porque a palavra é a mesma, a doutrina é a mesma. O que muda são... a situação do mundo muda, né? Não é questão de costume, não. Muda... esqueci o nome. A cultura muda. Mas a palavra é a mesma, a doutrina é a mesma. Vamos pregar o evangelho do reino. Mostrar o que está por trás da letra, porque é da letra que nós recebemos do grego e do latim, eles levam ao pé da letra, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente leia, mas que nos clame ao Espírito Santo para que nos dê interpretação. Observe o que Deus fala acerca da Torre de Babel, no ponto 3. Ele diz aqui, o povo fala uma só linguagem, né? No tópico 2 do 3 diz assim, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. O Senhor disse que o povo era um só, porque falava a mesma língua. E isso é ruim? Não, isso é bom. Mas sempre diante de Deus tem dois lados. Quando se fala a mesma língua, e essa língua que a gente fala é para glorificar o Senhor, é para adorar o Senhor, amém. Mas quando essa língua que se está falando é para prejudicar o irmão, é para prejudicar o próximo, prejudicar a igreja, aí já não está com Deus. Até porque no Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, ou seja, falando a mesma língua. E aí Deus vem, Deus desce, por várias vezes Deus desce, Deus triuno desce na terra. Ele não desce como está escrito para ver, porque ele já veio de lá, para saber se realmente é assim. Não, ele já sabia de lá. O que está escrito aqui é para a gente entender. Mas Deus não é esse Deus que vou ver o que é que estão aprontando lá embaixo. Não. Nosso Deus não. Nosso Deus é Deus que conhece antes da gente fazer. Ele já conheceu na eternidade tudo que está acontecendo. Então ele desce e aí ele confunde a língua e aí acaba aquela obra. Porque aonde não se fala a mesma língua, a obra não vai. É por isso que a igreja está parada. Não se fala mais a mesma língua. E aqui eu não estou falando de língua estranha, de língua dos anjos, como dizem que língua estranha é a língua dos anjos, falar em mistério com Deus, não é língua dos anjos. Língua de anjo é língua de anjo, língua de homem é língua de homem. Essa língua que Deus quer que a gente fale é a língua que para nós nos comunicarmos com Ele. E que Jesus devolveu ela lá em Pentecoste. Novamente, agora a igreja tem uma língua para falar a mesma língua. Quando a igreja fala a mesma língua, a igreja ninguém segura. Ninguém segura um povo que fala a mesma língua, seja para o bem ou seja para o mal. O próprio Deus falou agora, tudo que eles quiserem fazer, eles fazem, porque eles falam a mesma língua. Então aqui Deus está falando da mesma forma que em Provérbio diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Que caminho? Deus não disse, no meu, não. Qualquer caminho que você ensinar uma criança, ele vai aprender. Da mesma forma, Deus está falando, o homem que fala a mesma língua, a nação, uma igreja, um povo que fala a mesma língua, ninguém segura. É por isso que a igreja não tem crescido, não tem ganhado as nações, porque deixou de falar a mesma língua. E é isso que nós devemos voltar para a Bíblia, para falar a mesma língua.
a palavra do Senhor, buscando conhecimento e discernimento e buscando no Senhor, para o Espírito Santo vir fazer a tradução, né, a interpretação, para a gente conhecer e ver o Espírito por trás da letra. É isso que nós devemos clamar, porque estamos no último segundo. Glória a Deus, que Deus abençoe, tenha uma boa aula, pastores, professores, diretores de escolas e alunos, leiam a Bíblia, pergunte. No paganismo, não se pode perguntar nada. E na igreja evangélica já está acontecendo a mesma coisa. Você não pode se levantar para perguntar, para questionar, porque aí você é chamado de herege, você é chamado igual, está sendo um rebelde. Você não pode questionar, sendo que a palavra de Deus, ela é para ser questionada. O próprio Jesus se fez uma pesquisa de opinião. O próprio Jesus se fez essa pesquisa. O que vocês veem o povo falando acerca do Filho do Homem aí, por aí? Um diz que é Elias, outro diz que é João Batista, outro diz que é um dos profetas. Sim, e agora vocês que estão comigo aí esse tempo todo, o que vocês acham? O que vocês dizem de mim? Isso é uma pesquisa de opinião. Tem muitos líderes de igreja que não aceitam essa pesquisa de opinião. E as igrejas hoje são verdadeiros impérios. São verdadeiros impérios, a maioria das igrejas. E para você chegar no imperador, para questionar alguma coisa, olhe lá. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.